Uma linda e abençoada noite a todos vocês, apesar de que aqui na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, chove bastante, caiu uma tempestade depois das 17 horas e várias ruas foram inundadas, árvores caíram, telhados, de galpões foram arrancados, enfim, até um navio ficou à deriva na Baía da Guanabara. Mas informa o clima-tempo que nos próximos dias haverá chuvas por várias partes do Brasil, incluindo o estado do Rio de Janeiro, principalmente São Paulo e o sul do país. Mas em tudo, dai graça. Queridos, eu quero hoje falar sobre o tema: a revelação da graça não é para todos os eleitos. Nem todos são alcançados pelo entendimento da graça de Deus. Eu quero fundamentar em 2 versículos, depois vocês podem ler o contexto. Mateus capítulo 13, versículos 11, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: porque é-vos dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quando ele aqui fala acerca da parábola do semeador. E em Marcos capítulo 4, versículo 11 também, está escrito: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas vós que estão de fora, todas estas coisas lhe dizem por parábola. Acerca também da parábola do semeador. Por que que a revelação da graça não é para todos os eleitos? Ou seja, nem todos são alcançados pelo entendimento da graça de Deus. Porque tudo é a vontade de Deus. Muitos dos nossos irmãos não serão alcançados por esse entendimento. Eles continuarão presos dentro das sinagogas, debaixo desse sistema doutrinal religioso. Como eu fiquei durante quase 50 anos. E muitos dos que hoje já têm o entendimento também ficaram. E assim muitos permanecerão dentro desse sistema doutrinal religioso sem entender a graça de Deus. A revelação dessa graça não é para todos. Muitos têm a palavra, mas não a sua revelação. Eles leem, mas o entendimento não lhes vem. Daí que eles pegam textos de forma literal, interpretam de acordo com seus achismos, com os seus preceitos, e criam uma narrativa e fazem dessa narrativa uma verdade que vai passando de geração em geração. E as pessoas têm como uma verdade. Daí que quando nós pregamos esta verdade, trazemos o entendimento desta graça revelada, eles não aceitam.
eles questionam, refutam e chega ao ponto de nos chamarmos de hereges, de anticristo, de falsos profetas, enfim, nos dando vários adjetivos, não nos vendo mais como seus irmãos, nos chamando de desigrejados, de desviados, de que nós vamos para o tal inferno, como lago de fogo e tormento eterno. Enfim, é assim que eles nos veem. Quando eu deixei, assim que eu deixei o sistema religioso doutrinal, no início, muitos diziam, e chegavam aos meus ouvidos, o pastor Levi, o irmão Levi, o professor Levi, ele perdeu a visão. Ele hoje é um herege. Era assim que eles me viam, logo que eu deixei o sistema doutrinal religioso. Hoje já não comentam tanto, porque não é mais novidade. Mas no início, como eu sofri perseguição. Hoje até sofro mais de pessoas que não me conheceram e que, ao ouvir uma mensagem, um ensinamento do Evangelho da Graça de Deus, tiram as suas conclusões ao meu respeito. E aí me classificam de todas essas coisas. Eu mesmo, vivendo quase 250 anos lá dentro, eu com curso superior, secularmente falando, bacharel e professor em faculdade teológica, eu lia a palavra e achava que tinha revelação. Como eles hoje acham que tem a revelação. Eles leem a palavra, mas não têm o entendimento do Evangelho da Graça de Deus. Mas eles acham que tem, assim como um dia eu também achava que tinha. Quando na verdade eu tinha o conhecimento. Mas que conhecimento que eu tinha? O conhecimento dado pelo sistema religioso. Porque o que eles pregam, o que eles ensinam nas chamadas escolas bíblicas dominicais, nos púlpitos, aspas, dessas igrejas, são os seus conhecimentos que receberam do sistema religioso. Quando eu fui para a faculdade de teologia, eu recebi o conhecimento do sistema religioso, aquilo que eles quiseram que eu aprendesse. E assim eu fiz depois, quando me tornei professor. Então eu tinha o conhecimento, tinha a palavra, mas não tinham a revelação. A revelação, quando ela é dada, e é tão somente dada pelo Espírito Santo de Deus, nós somos salvos na mente, e aí então vivemos uma liberdade no Espírito. Abandonamos de vez todos os rudimentos, todas as obras, todos os preceitos, todos os achismos, nada mais impera, porque agora, com o entendimento dado, somos guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. Oxalá que todos pudessem ter esta revelação. Mas tudo é a vontade de Deus. Ele não dará esta revelação a todos os eleitos. Nem todos terão a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Daí que um religioso pode ouvir uma mensagem dessa e achar que com isto nós estamos dizendo que, assim como eles pensam de nós, que vamos para o inferno como lago de fogo e tormento eterno, nós estejamos dizendo que eles também irão. Não, porque a salvação é vista por eles na carne. Quando uma pessoa precisa aceitar Jesus como Salvador, se batizar em água,
praticar os cerimoniais, pertencer a um sistema religioso, principalmente o evangélico, para que possa alcançar essa tal salvação ensinada e dita por eles. Quando, na verdade, salvação não é nada disso. Salvação é na mente. Por que que eles são nossos irmãos e nós o vemos como nossos irmãos? Porque nós o vemos em espírito. Eles são irmãos no espírito. Não os vemos na carne. Deus é Pai do Espírito. O Espírito veio de Deus, Eclesiastes 12:7, e voltará para Deus. Eles mesmo nessas ignorâncias espirituais, eles são salvos, porque a salvação, porque o Espírito, ele nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. E assim como ele de lá veio, ele para lá voltará. Haverá de cada um de nós o arrebatamento do Espírito. Voltará para Deus num corpo glorioso semelhante ao dele, e não essa tal ressurreição da carne. Como eles dizem que um dia todos nós haveremos de ressuscitar, e depois ser transformado, e depois ser arrebatado, e depois encontrar o Senhor nos ares. Numa segunda vinda de Jesus, quando na verdade Jesus já veio, Jesus já voltou. Eu quero aproveitar para responder alguém que essa semana disse a respeito disso, que eu desse uma referência bíblica afirmando que Jesus já voltou, porque o sistema religioso interpreta, criou uma narrativa de uma segunda vinda, de uma segunda volta. Eu mesmo ensinei muito isso, preguei muito acerca de Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo dizia: e nós os que tivermos vivo, encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O vir nas nuvens significa voltar em juízo. E ele voltou em juízo. Ele veio em juízo para quem? Para os judeus, para o seu povo, para Israel. Ele não voltará mais. Ele é Espírito, é o próprio Deus. Ele habita no nosso espírito, e no nosso espírito ele testifica que somos seus filhos. O seu reino está dentro de cada um de nós. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Queridos, então quando eu achava que tinha a graça, mas na verdade eu não tinha. Eu tinha o conhecimento, a palavra, mas não a revelação. Até que quando Deus quis, me trouxe a revelação e o entendimento da graça. Sabe por quê eles aceitam todas essas coisas ensinadas no sistema? Porque não têm eles esta revelação. Porque eles não têm a chamada para isso. Por isso que nem todos os eleitos receberão a revelação da graça de Deus. Hoje eu percebo que num determinado tempo da minha vida, o Espírito Santo começou a iluminar os meus olhos, os olhos do meu entendimento. E eu comecei a perceber que dentro desse sistema religioso doutrinal, algumas coisas não batiam, não estavam corretas. E mesmo assim eu ainda vivi lá durante anos e anos e anos e anos, como acerca da doutrina do dízimo. Em 1993, eu tive o entendimento que o dízimo era para a tribo de Levi, que as 11 tribos deveriam levar aos sacerdotes e aos levitas.
E eu então parei de dizimar. E eu dizimava desde os meus 16 anos de idade. Permaneci ainda 24 anos dentro do sistema religioso, mesmo sendo professor, pregador, ensinando sem dizimar. Lógico que eu enfrentei uma série de críticas. Muitas das vezes me deixaram de lado por causa de eu não ser dizimista. Então esse entendimento veio em 1993. Então eu comecei a ver de como a palavra tem que ser entendida. Então lá dentro começou a haver uma inquietação no meu espírito, que muitas coisas não batiam. Os templos, eu comecei a me perguntar se está escrito em Atos capítulo 17, versículo 24, que o Altíssimo não habita no templo feito pelas mãos dos homens. Se está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vós sois o templo, o tabernáculo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Como isso aqui pode ser casa de Deus? Como isso aqui pode ser chamado de igreja? Eu comecei a questionar isso. A questão da grande tribulação, quando eu comecei a ler, e aí eu começava a perguntar, se ele aqui está falando a esta geração, já se passaram quase 2000 anos, e isso aqui ainda não aconteceu? Essa grande tribulação que ele disse que ocorreria naquela geração, e já estávamos há quase 2000 anos. E eu comecei a questionar todas essas coisas, e comecei a ver que não batiam. E os meus olhos então começaram a serem iluminados. Sabe por quê? Porque a revelação da graça de Deus era para mim. Eu seria alcançada por ela, como eu fui alcançada por ela. E não teve mais quem me segurassem, mas dentro dessa sinagoga. Rompi, saí de vez, fugi de lá. Porque não é por lei, não é por obras, não é por preceito, não é por achismo, é por graça. Graça neles, graça neles, graça neles. Aqui em Marcos capítulo 4, versículo 11, eles perguntaram a respeito das parábolas. Por que tu falas assim? Eles se dirigindo a quem? Ao Cristo Nazareno. Que as pessoas não entendem parábolas, porque não é para quem tem vida. Não era para quem tem vida com Deus, e sim para quem vivia debaixo de preceitos. Era para quem vivia debaixo de rudimentos da lei de Moisés. Então, para se ter um melhor entendimento, para os que estão de fora do convívio da graça, os da graça têm um entendimento. Não precisa falar por enigma, por parábola, por metáfora, por figura de linguagem. Os que têm a revelação da graça de Deus entendem esta pérola, entendem este alimento sólido, alcança este entendimento. Lá nas sinagogas não tem a revelação da graça de Deus. Sabe por quê? Lá tem mistérios, lá tem profecias, lá tem parábolas, lá tem visões, lá tem reteté, lá tem jejum, lá tem ida a monte, lá tem dízimo, lá tem rito, lá tem liturgia, lá tem cerimoniais e o templo físico, aonde muitos frequentam aqueles lugares. Assim sendo, ensinam e creem em quê? No que eles quiserem, e não na sã doutrina,
e não na pérola da graça de Deus, e não na revelação do evangelho da graça de Deus. Paulo, quando recebeu esse entendimento, Paulo teve grandes conflitos nos seus dias, porque o evangelho pregado, mesmo Cristo ainda tendo cumprido a lei, era dos rudimentos. E Paulo pregava a revelação do evangelho da graça de Deus, e eles combatiam, confrontavam Paulo naquele aion, como hoje nós somos confrontados por esse sistema religioso perverso, mau e cruel, que querem escravizar os filhos de Deus, colocando fardos e jugo sobre os seus ombros. Porque quem não tem a revelação come em todas essas coisas. Como diz aí um certo pregador, come desse jegue. Lá eles aceitam tudo. Os líderes, o que eles falam se tornam uma verdade. É como se o próprio Deus estivesse falando. Eles os idolatram, os veneram, os aplaudem e sustentam esse sistema religioso. Paulo chama de leite e não comida sólida. São meninos, não cresceram. Nós hoje nos tornamos adultos, crescemos porque somos hoje espirituais. Então a revelação nem todos possuem. Quando nós lançamos a palavra da graça, nem todos entendem os comentários. Agora os eleitos entendem. Para essa revelação, os eleitos entendem. E muitos dos que lá estão não entendem, não irão entender. Quem não foi chamado para essa revelação, eles até veem, mas não percebem. Assistem um vídeo todo, mas as suas mentes não conseguem enxergar. Ficam em confusão, começam a blasfemar, começam a criticar, começam a ofender os que têm a revelação do evangelho da graça de Deus. Essa doutrina não é nossa, não é minha, não são de nossa, daqueles que já receberam a revelação da graça de Deus. Essa revelação foi revelada tão somente a Paulo. Ele recebeu essa revelação e essa revelação nos alcançou. Os preceitos, os rudimentos, estão aí ainda dentro desses lugares. A leitura da lei está ainda dentro desses lugares. Moisés é lido, o véu está posto. Agora eu concluo dizendo, você não consegue enxergar porque você não foi chamado para ver. Ainda não foi chamado para ter esse entendimento, para ter essa revelação. Quem sabe? Tudo é a vontade de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Você poderá ter e também poderá não ter. Mas não se entristece. Você é filho de Deus. Não é dirigido e guiado pelo Espírito Santo, porque ainda vive debaixo dos preceitos e dos rudimentos da lei. Mas se você partir, como todos nós um dia partiremos, o seu espírito volta para Deus. E lá nós estaremos todos juntos, todos reunidos em um só espírito, diante do Pai dos Espíritos, para toda a eternidade. Beijo no seu coração, um forte abraço. Se gostou, dê um like. Não esqueça do like. Divulgue, compartilhe. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Graça neles, graça neles. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.